Meu nome é Marina Rosa, sou enfermeira, moro em Orlândia, interior do estado de São Paulo, para quem não me conhece. E hoje o tema que eu escolhi de falar é corpo ativo e mente engajada, que é um tema que eu particularmente gosto bastante, né? Quem me conhece sabe como que eu gosto dessa parte da atividade física, dos benefícios da atividade física, e o quanto a atividade física aí beneficiou na minha prática profissional. Então, sou enfermeira formada pela Universidade de São Paulo, na USP aqui de Ribeirão. Tenho residência em saúde da família, né, pela UFTM, e sou enfermeira do trabalho, tenho outras pós. E aí, atualmente, estou fazendo a pós de gestão de pessoas pela PUC. Sou enfermeira e me aventuro também na corrida, né? Então, também sou aí atleta amadora da região aqui, do interior de São Paulo, na corrida de rua. E qual que é o objetivo, né, de hoje aí, da nossa conversa mesmo? É compreender a relação entre a atividade física, a saúde mental e o desempenho profissional, né, para a gente destacar aí algumas estratégias, né, organizacionais, estratégias da... Só um minutinho, gente. Eu tô vendo que eu não tô vendo o rostinho de ninguém, eu tô ficando meio perdida aqui. E para a gente conseguir discutir um pouquinho de algumas estratégias organizacionais dentro do ambiente organizacional, que a gente possa promover um ambiente de qualidade, um ambiente saudável, né, uma cultura saudável, aí almejando a melhor qualidade de vida desses colaboradores e também o melhor rendimento na produtividade em questão de qualidade. Então, trazendo aqui alguns dados epidemiológicos, né, o Brasil hoje, é recente, né, de um boletim de 2024, ele tem uma taxa de obesidade e sobrepeso, né, muito alta comparada aos outros países. 34% tem a obesidade e 22% tem o sobrepeso. 56%, né, do total de prevalência tem sobrepeso e obesidade. Mais ou menos 40% da população adulta brasileira ela é considerada insuficientemente ativa, ou seja, sedentária, não faz nenhum tipo de atividade física. E nós, quando a gente trabalha aí com o público, né, quando a gente pergunta, quando a gente fala, faz alguma atividade física, e a primeira coisa que a gente escuta é que não tem tempo, né, que o trabalho ocupa muito tempo, a rotina da casa ocupa muito tempo, e entre outras questões. E aí a gente, com isso, consegue ver o montante no final, né, que a falta de atividade física, ela é aí um fator primordial para várias doenças crônicas, né, eu posso falar doenças crônicas desde diabetes, hipertensão arterial, câncer, né? E também está afetando aí a saúde mental, né? Como um todo. Então, trazendo ali na parte profissional, quando a gente traz a definição de saúde, né? Que saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, né? Social, aí trazendo todo o contexto que a OMS traz. Então, a gente entende que ele envolve muitas esferas, né, da parte da saúde, né, da parte do ser humano. Ele envolve a parte de família, né, a parte do trabalho, a parte de determinados sociais de saúde, que a gente fala, a parte de governo, de políticas, né, e entre outras coisas. E quando a gente fala do trabalho, né, onde a gente passa a maior parte da nossa hora do dia, né? Se a gente for pegar aí para falar, o dia tem 24 horas, a gente tira aí, vamos pensar 8 horas de sono sagradas, né? Eu sei que hoje eu não consigo dormir 8 horas, mas vamos pensar 8 horas de sono. O que sobra para mim é trabalho e ali um pouco de interação social que a gente precisa ter, né? Então a gente entende aí que o trabalho hoje ele nos consome, né, muito. Então a gente precisa realmente cuidar da nossa qualidade de vida. E os impactos do estilo de vida sedentário no desenvolvimento, no desempenho profissional, né? Então a gente vê assim, a falta de atividade física, o quanto que ela vai impactar na minha prática profissional. E o quanto que é importante o engajamento no trabalho, né? Então, quando eu tenho um trabalho onde eu tenho uma política organizacional saudável, né, produtiva,
eu tenho um ambiente com energia, um ambiente de inovação, um ambiente produtivo. Então, quando eu falo do sedentarismo, né, quais são as consequências deles, o impacto dele? É uma redução da energia física, né? Então, eu sou sedentária, eu tenho uma redução da minha energia física. Com isso, eu não tenho liberações dos hormônios do prazeres, né? Então, eu tenho uma baixa capacidade de concentração, eu tenho uma queda da minha autoestima e no humor. Isso também eu posso ter uma baixa interação social, a depender da minha queda de autoestima. O maior risco para eu desenvolver as doenças crônicas, né? E dentre hipertensão, diabetes, né? E cânceres, que a gente sabe que está cada vez mais prevalente, ainda mais o diabetes, que também está relacionado principalmente com os hábitos alimentares. E um risco maior de absenteísmo e presenteísmo. Por quê? Porque eu tenho as dores, né? Trazendo aí para um ambiente ocupacional a questão da ergonomia, a questão do sobrepeso, né? Do sobrepeso das articulações, né? Pensando aí no diabetes descompensado, né? Pensando num pré-diabético, pensando aí no risco de desenvolver um acidente vascular encefálico. Então, assim, eu tenho vários, eu, eu tenho várias vertentes, né, vários riscos aí que faz com que o meu colaborador ele possa não ir ao trabalho, né? Aí vem o absenteísmo, ou simplesmente ele vai, mas ele não consegue render o tanto que ele precisa render, né? Não é produtivo por conta aí da, da questão de doenças aí que pode estar atrelada à falta da atividade física. E aí, atrelando aí também, a gente tem a síndrome de burnout. O Brasil, 30% dos trabalhadores, gente, sofre de síndrome de burnout, né? Então, assim, é um dado, é a maior taxa, né? Comparada aí aos países da América Latina. Então, ele é um dado bastante importante para nós, porque isso também está relacionado com a nossa cultura ocupacional, né? Com a nossa cultura organizacional aí. Então, o que que é o burnout? Ele foi reconhecido pela OMS, né? Ele não é uma doença, né? Eles falam que ele é um fenômeno, né? Que ele é causado aí pelo esgotamento físico e emocional, né? Do colaborador. É um distanciamento mental do trabalho, uma desmotivação, e com isso acarreta aí uma redução da eficácia profissional e o maior número de afastamentos, né? O Brasil hoje ele tem aí cerca de 18 milhões afastadas relacionadas aí às doenças, à síndrome de burnout. Então é um número muito alto. E quais são os fatores, né, que intensificam com o sedentarismo? Com a falta da atividade física, eu vou reduzir a minha produção de serotonina e de endorfina, né, que são os neurotransmissores que vão ajudar no controle da minha ansiedade. Eu tenho a fadiga física, que ela é potencializada com a exaustão mental e também podendo acelerar aí esse quadro de burnout. E a falta de pausas, pensando aí num ambiente ocupacional onde eu não tenho pausas, né? Não, o trabalho ele é direto, não tenho uma postura adequada, não consigo ter uma ergonomia ok. Então, isso favorece as dores, as tensões musculares e a sensação de sobrecarga. E também está relacionado à sobrecarga de trabalho também. Em ambientes de trabalhos onde a gente tem uma sobrecarga de trabalho e esse colaborador ele acaba assumindo mais responsabilidades, né, do que cabe a ele, e o acúmulo disso gera um estresse e uma exaustão. Então, que a atividade física, né, o exercício físico poderia ajudar nestes casos? Que ele vai garantir mais energia, né? Então, ele vai melhorar a resiliência, o estresse, vai regular as emoções. Ele vai promover o bem-estar psicológico, ele vai ter liberação dos meus neurotransmissores, que é a dopamina e a endorfina. Eu vou ter uma melhora do meu sono, que vai favorecer a recuperação física e mental. E vou ter o estímulo das interações sociais positivas, né? Que quando a gente começa a fazer uma atividade física, e é atividade, a gente fala na atividade física, mas a gente tem aeróbica, a gente tem cardio, a gente tem caminhada, enfim, dança. Hoje tem
Em casa, nós podemos nos exercitar, a gente tem uma vertente, né, de opções aí que a gente pode praticar. E isso favorece a nossa interação social, né? A gente conhece pessoas, a gente conhece outras realidades, a gente conhece outros ambientes, e isso aí ajuda muito na nossa saúde mental. Então, o burnout, o tratamento, ele acaba sendo mudanças de hábitos de vida, que eu preciso ter a minha mudança de hábitos de vida, eu preciso ter uma ajuda profissional, né, qualificada ali, dentre médicos, equipe multiprofissional, tratar a minha saúde mental, né, principalmente com o apoio dos familiares, então a gente precisa ter um apoio de família, amigo, para nos ajudar nessa organização. E muitas vezes é necessário fazer a troca do trabalho, porque se a gente entende que o trabalho é que está causando esse estresse, às vezes é necessário, se a gente não consegue ter a adequação de tarefas, né? Uma outra realidade no ambiente organizacional, é necessário, às vezes, ter a troca de trabalho. E quais são os benefícios para a saúde, né, mental e para o corpo? Então, a saúde mental, eu tenho a redução do estresse e da ansiedade, a melhora do humor e do sono, o estímulo à criatividade e à clareza mental, e o aumento da autoestima e do bem-estar, né? Então, a atividade física, né, quando tem um aumento da oxigenação, que faz todo esse trabalho, né, desenvolvimento de novos neurotransmissores, liberação dos neurotransmissores, novas sinapses, e aí com isso eu tenho vários benefícios que ela causa. Para o corpo, melhora a postura, prevenção de doenças ocupacionais, mais disposição de energia no trabalho, um fortalecimento muscular e uma resistência física, e a prevenção das doenças crônicas. Então, a atividade física, qual que é a relação que a gente tem ela com o nosso cérebro, né? Então, tem a melhora da função cognitiva, porque eu tenho um aumento aí do fluxo sanguíneo ao desempenhar uma atividade física. Eu tenho a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Que é quando eu tenho a formação de novos neurônios, né, novas sinapses, o aumento do fluxo sanguíneo, que aí me favorece a questão de maior concentração, a liberação de neurotransmissores, principalmente dopamina, serotonina e endorfina, que está relacionado com os hormônios do prazer, né? E o fator protetivo aí, principalmente para as doenças degenerativas. Tem vários estudos falando, né, sobre os fatores protetivos para doenças degenerativas, quanto que a atividade física ela é importante para a gente ter um processo de envelhecimento saudável. Eu sempre penso, né, e falo, como que a gente quer envelhecer, né? Então, se hoje eu não sei se todos fazem atividade física, como que é, mas como que a gente quer ter o nosso processo de envelhecimento, né? Mediante a tudo que a gente passa, a correria do dia a dia, às vezes a gente acaba entrando aí no modo automático, né? De para casa, trabalho, a gente acaba não tendo uma válvula de escape. E muitas vezes a gente acaba sendo forçado a ter a válvula de escape, mesmo para melhorar a nossa saúde mental, né? Então, a gente sempre deixa este pensamento aí. Como que eu quero envelhecer, né? Qual o tipo de envelhecimento eu quero ter? E trazendo o ambiente corporativo. Então, quando eu tenho um ambiente corporativo onde eu tenho a ausência da escuta, né? A ausência do respeito, uma reciprocidade fragilizada, né? Um aumento de turnover e a redução do engajamento, né? Então a equipe acaba ficando em conflito, ela acaba ficando desmotivada com aquela cultura organizacional instalada, né? Então isso acaba favorecendo, né, o adoecimento. Então os ambientes corporativos, eles têm o poder de favorecer o adoecimento e também têm o poder de ajudar esse profissional aí na sua conquista, né? Então, dentro dos adoecimentos ocupacionais, a gente tem as dores musculoesqueléticas, e no mental, a gente tem a exaustão, a desmotivação e o isolamento. E hoje, né, dentro, principalmente com a NR1, com a atualização da NR1, aí também trouxe através dos riscos psicossociais, o que a gente consegue ver da atividade física? Ela é entendida como uma ferramenta de prevenção de agravos e de promoção de doenças.
de prevenção de agravos e de promoção da saúde. Por quê? Hoje, muitas empresas, elas utilizam a partir da atividade física e de seus benefícios, né, já comprovados em estudos, dentro do ambiente corporativo, como um programa de bem-estar, um programa de engajamento, né, aonde visa o colaborador, aonde tem algumas atividades para o colaborador desenvolver dentro da organização, né, para ele melhorar ali o seu rendimento de trabalho. Quando a gente fala, mas por que que a empresa precisa se preocupar com isso? Porque hoje a força de trabalho das empresas são as pessoas, né? Então, as pessoas bem cuidadas, elas constroem histórias, né? Então, elas são engajadas, elas são motivadas, né? A desempenhar e a conquistar as coisas. Então, para as empresas, é importante que elas pensem em políticas, né, em projetos, planos de saúde ocupacional para os seus colaboradores, porque eles têm uma força de trabalho de qualidade, engajada, ele vai ter uma força de trabalho produtiva, né? Quando eu falo em relação de qualidade e de relacionamento interpessoal também. Então, trazendo ali ações dos benefícios físicos, eu tenho redução nos riscos de doenças, a diminuição de dores ligadas às atividades repetitivas e mais energia e disposição. Mental, eu tenho redução do estresse e da ansiedade, principalmente, às vezes, em atividades onde a gente lida com pressão, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com o colaborador. Estímulo à clareza, né, mental, a proteção contra burnout e outros transtornos depressivos, de ansiedade, e organizacional, a diminuição do absenteísmo e do presenteísmo, o fortalecimento do engajamento e da motivação, e uma cultura corporativa mais saudável, né, que a gente fala aí, que traz alguns planejamentos onde o colaborador ele acaba sendo aí o seu principal meio, né? E aqui traz a retenção de talentos é maior produtividade com qualidade. Então, uma cultura saudável, né? O que que eu tenho? Uma equipe motivada, eu tenho inovação, então eu tenho uma equipe motivada a elaborar projetos, a inovações, eu tenho maior foco, eu tenho um gerenciamento de tempo melhor, eu tenho aquele colaborador que ele é mais disciplinado, tá? Tem um melhor rendimento, uma mente engajada, né? Um profissional ativo, e às vezes esse profissional, gente, é o que vai ser exemplo para os outros, né? Quer dizer assim, seja como exemplo, comece por um, e aí ele vai acaba seguindo aí, motivando os outros. Acho que foi curtinho, é isso. Tem alguma dúvida, alguma questão? Pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveite, a gente tem bastante tempo aqui ainda. De repente, uma pergunta, uma consideração, alguma história de vida. Acho que eles estão quietinhos mesmo, viu, Elaine? Então, tem uma pergunta ali. Como que você faz para conciliar tantas atividades? Como que eu faço para conciliar tantas atividades? Sim, Acordo muito cedo. Hoje eu acordo 4:30 da manhã. A minha rotina começa cedo. Mas é mais a questão assim, porque hoje eu pratico a atividade física de uma outra forma, né? A minha atividade física hoje ela é mais para performance mesmo, não necessariamente para qualidade de vida, mas ela tem um outro foco. Então eu sou bem regrada aí nas minhas atividades. Mas é questão de planejamento. É lembrar como que você quer envelhecer, como que você quer ter o processo de envelhecimento e colocar como prioridades, né? olá, Marina, mais uma pergunta.
A Marcela Oliveira, né? Muito boa a aula. Você tem alguma dica para quem busca energia para começar o exercício físico? A Marcela, a dica, Mar, que eu dou é começar. Começa com o que você tem, com o que você gosta. Às vezes, mesmo dentro de casa, vê um vídeo. Tem vários vídeos hoje, a rede social está aí, tem os TikTok, né? O Instagram, que tem vários vídeos e que dão aulas aí e que só começa, sem colocar meta, sem colocar pressão, sem nada. Só pega e faz. Coloca aí uma vez na semana, duas vezes na semana. O feito é melhor que o não feito, né? Então, só faz, começa como um hábito e logo vai virar um hábito e você já vai pegar o gosto já. Porque é difícil quando a gente não gosta e ter que fazer alguma coisa que a gente não gosta, é difícil. Mas a gente precisa pensar na nossa saúde, né? No nosso processo de envelhecimento. Então, hoje, para mim, tá ok. Meu organismo tá ok, minha saúde tá ok, mas a gente sabe que a falta de atividade física é fator de risco para várias comorbidades. E aí, daqui 10, 15 anos, como que eu vou estar? Né? Como que a minha saúde vai estar? Então, é melhor a gente gastar um dinheirinho com academia agora do que com remédio no futuro. Ela, Suelen, agradeceu pela aula maravilhosa. Alguém mais Obrigada. gostaria de fazer consideração? Obrigada, meninas. Ó, temos mais uma ali, ó. Aline Maia. Não é uma pergunta, apenas compartilhar com todos que acompanhei a Marina desde o início, essa mudança fantástica na vida dela, e posso dizer que todo esse conhecimento e garra é excepcional. A Marina, olha, está servindo de exemplo para muita gente, hein? Ai, obrigada, Aline. A Aline me ajudou mesmo, viu? A Ó, Aline, eu trabalhei com ela há um assim, tempo mentira. e ela foi a minha, a minha amiga ali do trabalho. Só assim, às vezes fala, trabalho não traz amizades, né? Mas eu conquistei grandes amizades ali no trabalho que as meninas eu estou vendo aqui, a Aline, a Su, a Lu, são grandes amizades aí conquistadas. Então, perfeito, pessoal. Alguém gostaria de falar mais algo mais? Não sei se todo mundo já participa, né, da PUC Angels, mas quem não participa, fica o convite, pode falar com a Marina e a gente fala como que faz o ingresso. Você pode também, quem já for associado, pode também estar participando e falando sobre o seu, né, trazendo o seu webinar, o seu assunto, sempre tem agenda. E fica gravado, a gente dispõe no YouTube, no canal da PUC Angels. Então, ali em questão de até uma semana, vocês também podem ver todo esse conteúdo gravado. E aí a gente pode compartilhar com os colegas, não precisa ser somente da PUC Angels, mas a gente pode trazer pessoas de fora.